Então, deixa eu falar rapidamente em formatos familiares contemporâneos. Na verdade, esse tema faz um ano, mais ou menos, 6 meses para cá, que a gente tem colocado esse tema em questão, principalmente no workshop, tem feito dessa forma, tanto em família como sessões, existem aí consequências jurídicas. Essa formatação nova, sempre explico algumas que já está praticamente com a situação sanada. Por exemplo, concubinato, união estável, união afetiva, praticamente estão sanadas. Lógico que tem sempre polêmicas, a gente sabe, e eu costumo repetir um pouquinho dessas situações. Mas temos outras formatações importantes, que seria a socioafetividade, né, que hoje está em alta. Falo da multiparentalidade também, que hoje está com as decisões recentes e vários lugares do Estado aqui do Brasil têm aceito a multiparentalidade. Inclusive São Paulo, né, que é um tribunal bem tradicional, tem aceito aí a multiparentalidade. E depois, por último, deixo aí para provocar um pouquinho a doutora Kátia, que é a poliafetividade. A poliafetividade é um assunto muito interessante, viu? É muito interessante. E importante, viu? Muito importante. Mas eu vou falar daqui a pouquinho, eu falo nesses formatos importantes que nós temos, novos, né? O primeiro é concubinato e união estável, rapidamente, só para fazer a diferenciação, que muitos colegas, infelizmente, ainda têm esse problema de diferenciação do concubinato com união estável. Tá? Eu estou vendo aqui muitos alunos, inclusive da pós lá da ESA da Lapa, tem o pessoal da pós de Santos, ó, o pessoal de Santos está aí, ó, tem bastante, alguns colegas não vieram, né? Mas também está saco cheio de mim já, né? Não, isso não acontece. Então, mas só vai chegar na hora que a doutora Kátia vai falar. Mas os alunos de Santos, tem o pessoal de Lorena, estou vendo aqui também, que é da pós lá da Unisal de Lorena, tem o pessoal de Pindamonhangaba, tem bastante... Só do legal é que o pessoal está tendo aula, querem me matar lá, mas estão tendo aula. Mas muitos colegas aqui, dos cursos da ESA, aqui do centro, em São Paulo, né, tem bastante alunos. Então, eu sempre tenho falado nesse assunto, mas alguns alunos de um ano para trás realmente não ouviram falar, porque hoje que estourou essas questões de socioafetividade. Mas concubinato e união estável, eu sempre falei da diferença, que hoje o Código Civil de 2002, de forma expressa, diferenciou o concubinato de união estável, porque antigamente se confundia. Antes de 88 só existia o chamado concubinato. E o que era concubinato? Pessoas que viviam como se casados fossem. Né? Surgiu a Constituição Federal de 88, artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, surgiu a união estável como entidade familiar. E o que é a união estável? Pessoas que vivem como se casados fossem também. Portanto, começaram a confundir concubinato com união estável. Depois da Constituição Federal de 88, falavam assim, aquele casalzinho deve ser concubinato. Não, acho que é união estável. Tudo a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Tanto é que o professor Álvaro Vilaça, pioneiro aí da união estável, ele diz o seguinte, que existia, portanto, então, concubinato, antes da união estável, né? Concubinato puro e concubinato impuro, que hoje deixou de existir por causa do Código Civil de 2002, de forma expressa diferenciou. O concubinato puro, antigamente, era a união estável, e o concubinato impuro, o próprio concubinato. Ou seja, no concubinato puro estavam desimpedidos de casarem, e o concubinato impuro entre os impedidos de casarem. E hoje o Código 2002, de forma expressa, diferenciou, mas muitos colegas ainda confundem. Aí eu falo que, se às vezes você confundir para o lado do concubinato, e na verdade é a união estável, começa a dar problema, porque a principal diferença é o aspecto patrimonial. É o patrimonial. No concubinato, que está no artigo 1727 do Código Civil, 1727 diz lá que é uma relação não eventual entre homem e mulher, impedidos de casarem, salvo separados de fato e judicialmente. Porque os dois estão impedidos, mas não constitui concubinato, constitui união estável. União estável. Aquele que está separado de fato constitui união estável. Ele está casado com sua esposa, mas não vive mais com sua esposa, tem outra mulher aqui. Aqui deu união estável. Hoje é permitido. Cria-se uma confusão, mas é permitido. Tá? Inclusive, eu falo, para não criar confusão, é melhor fazer um contrato escrito, expresso. Ou seja, coloca que a pessoa está casada, ela declara que está casada, porém não vive mais com sua esposa desde tal data, ou seja, está separada de fato. Comprovou a união estável aqui. Ah, mas se ele me enganou? Se enganou, o problema é dele, que vai dar a união estável putativa para você. Porque a união estável putativa é quando está de boa-fé uma das partes. Se ela está de boa-fé, fez efeito patrimonial. Isso é importante colocar dentro de um contrato, né, de união estável. Porque é difícil comprovar fato, se está separado de fato ou não. Né? Realmente é complicado. Bom, concubinato, então, se dá entre quem? Entre os impedidos. E sobraram quem dos impedidos? Se eu tirei os separados de fato judicialmente? Os casados que não estão separados de fato e os parentes que não podem casar. Como, por exemplo, um pai tem uma relação amorosa com uma filha, ou uma mãe tem uma relação amorosa com um filho, e irmãos terem relação amorosa. Existe.
Infelizmente existe. Sempre tem um maluco que fica trancafiado com a sua filha durante 30 anos no porão e tem filho com a própria filha. Isso é concubinato. Tá? Mas não é a regra, graças a Deus, é uma exceção. Né? Mas existe, infelizmente sempre existe. Mas não é uma regra, uma exceção. E a lei é feita para regra e não para exceção. Então, portanto, qual que é a regra? Os casados que não estão separados de fato. Esse é o que mais tem. Isso que veio o legislador a trazer a diferenciação entre concubinato e união estável. Ele é casado, tem uma relação amorosa fora do casamento, extraconjugal, relação adulterina. Isso é uma relação de concubinato. Portanto, eu costumo dizer para vocês gravarem e não esquecerem mais. Amante é sinônimo de concubinato. Amante é sinônimo de concubinato. Mas eu sempre digo, não basta ser amante, tem que participar. Por que tem que participar? Porque é uma relação não eventual. Se é não eventual, ela é contínua e constante. Contínua e constante. Portanto, eu sempre pego o exemplo do direito do trabalho, igualzinho. Para que dê vínculo empregatício entre empregado e empregador, é necessário o quê? Bater cartão. Bater o cartão deu vínculo empregatício. Aqui é a mesma coisa. Bater o cartão toda sexta-feira? Concubinato. Bater o cartão todo quinto dia útil, é o dia que recebe? Concubinato. Está vendo? Relação contínua e constante, relação de concubinato. Aí eu pego mais 3 características do artigo 3º da CLT. Está vendo vocês, CLT? Meu amigo Gerson Shigemori. É brincadeira, o pessoal me confunde mesmo, o doutor Humberto Alana, mas é verdade. Eu estava saindo ali, e do curso ali da ESA, e a aluna falou assim para mim, não sei se está aqui, né? Mas a aluna falou assim para mim, o senhor tem escritório ali na Avenida Liberdade, 21, né? Eu? É, o senhor, eu não. Ainda bem que me confundiu com o escritório, né? Se fosse como de outro lugar, ia dar problema. Não, acho que é o Gerson, hein? Ah, é mesmo, é o Gerson. Então, o pessoal confunde, ainda bem que confundiu no escritório, né? Se fosse outro lugar, começaria a complicar. O Gerson sempre me coloca em rascada, viu? É verdade, o Gerson sempre me coloca em rascada. Outro dia a menina estava piscando para mim, piscando assim. Alô, falei, eu te conheço? Não lembra não, professor? Não lembra não? Falei, eu não. O senhor não é aquele que faz audiência trabalhista? Falei, não, esse é o meu amigo. O Gerson chegou, eu coloquei ele em rascada já. Mas ele sempre faz isso comigo, viu? Sempre faz isso. Mas o Gerson é uma ótima pessoa, né? Uma ótima pessoa. Sempre tem dado muita palestra conosco, que a gente brinca bastante. Ele brinca comigo, eu brinco com ele, né? Referente a isso. Mas tem mais 3 características do artigo 3º. Olha lá. Primeiro, pessoalidade, não é? Pessoalidade. Segundo, subordinação. Ela fala, vem cachorrinho, vem ali, uau, 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 vai lá, o tonto. Né? Terceira e última, senão não tem graça, onerosidade. Né? Tem tudo, tem tudo. Bom, ainda uma amiga conversa com outra, fala assim, minha amiga, quando o seu Ricardão vem? O meu Ricardão vem toda sexta, às 19 horas. E ela diz assim, e o seu, quando vem, amiga? O meu vem de vez em quando. Tem dia que ele fala que vem e não vem, tem semana que ele fala que vem e não vem, tem mês que ele fala que vem e não vem, tem semana que ele fala que vem e não vem. Isso é uma relação eventual. Nem concubinato dá. No máximo, uma amizade colorida. Não é concubinato. Por isso que eu sempre dou uma dica para vocês. Não avisa mais. Faz surpresa. Que dia que você vem? Não sei. Surpresa. Faz surpresa. Você vem hoje? Não sei. Faz surpresa. Fala que vai toda sexta-feira que você vai ver o que vai acontecer. Vai dar concubinato. Tá? Agora, para que uma pessoa quer entrar com uma ação de concubinato contra outra? Relação extraconjugal, relação de segredo. Ou seja, relação que extrapola os limites, né? Ou seja, a mulher vai saber, o marido vai saber que vai receber a citação em casa, muitas vezes. Por que a pessoa faz isso? Se expor. Ou expor a outra pessoa. Por causa dos bens. É sempre por causa dos bens. Se tem direito a bens, a pessoa vai até o inferno. E faz uma proposta indecente para o advogado ainda. Doutor, vamos rachar? É meio a meio. Se tiver direito, entra com ação. É sempre assim. Portanto, essa é a principal diferença da união estável com o concubinato. No concubinato, para que o concubino tenha direito ao patrimônio do outro concubino, é necessário o quê? Provar esforço comum. E o que é esforço comum? Tirar dinheiro do bolso, despender dinheiro do bolso, demonstrar que realmente colaborou para comprar aquele patrimônio, aquele automóvel ou aquela casa. Por exemplo, o apartamento custou 300 mil reais e ela colaborou com 30. Ela tem direito à meação do apartamento? Não, só aos 30 mil reais, com juros e correção. Se provar o esforço comum. Por isso que eu costumo dizer que homem, conhece aquele homem valioso? Homem valioso, dólar? Dólar? Homem dólar? Homem e mulher, tanto faz, né? E ainda, mas tem muito, hein, hoje, hein? Tem muito homem dólar, hein? E espancado pela mulher. Tem muito, é verdade. Aí o coitado vai procurar quem? DDH, Delegacia do Homem, tem? Não, o doutor Caetano já falou, não tem. Vai procurar que fundamento jurídico?
Só tem lei da Maria da Penha. Cadê a lei do João da Lapa? Tudo da Penha, só da... Não, é fogo, tudo para o homem, tudo para a mulher. Tudo para a mulher isso aí. Mas é complicado, essa situação até explico, por causa do caso da Maria da Penha, né, que é um aspecto importante. Até fazer um parênteses aqui, que eu sempre coloco nas liminares. O doutor Caetano falou do STF, aquela reclamação, mas a gente tem outra, que foi o que a Maria da Penha aproveitou, todos conhecem aí a história da Maria da Penha. Seu marido tentou matá-la quando estava dormindo com alguns tiros, e aí baleou ela, né? Mas ela não morreu, não morreu. Passado 10 anos, ela não tinha ido a júri, e também seu ex-marido não estava preso. Mas ele, inconformado, queria matá-la ainda. E fez uma sabotagem no chuveiro dela para ela morrer eletrocutada. E ela foi lá, num belo dia, ensolarado, de manhã, que gostoso dia, tal. Foi tomar banho, mas ela não morreu, não morreu. E aí, depois de 10 anos, aí surgiu a Emenda Constitucional 45, 2004, é a principal, eu acho, que é a Emenda Constitucional 45 mudou muita coisa, né? Mas essa foi a principal. A Emenda Constitucional 45, de 2004, ela inseriu o inciso 78 no artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 78 no artigo 5º da Constituição Federal. Princípio da razoabilidade. E o que é o princípio da razoabilidade? O princípio da razoabilidade. Que tudo que você faz um pleito, pede na justiça ou administrativamente, tem que ser dado a resposta num prazo adequado. 10 anos não é um prazo adequado, quase que ela morreu. De novo, né? De novo. E quem seria culpado? A própria justiça. 10 anos? Né? Isso é o prazo razoável. 1 ano para ser citado numa ação de alimentos? Não é um prazo razoável, já morreu de fome. Não é um prazo razoável. A maioria dos processos que nós temos não é um prazo razoável. Não temos resposta. Eu peguei agora, no trâmite, uma revisional de alimentos 5 anos. Ué, revisional de alimentos 5 anos? Se é para aumentar, para diminuir, alguém está sofrendo aí. 5 anos já não é mais revisional, né? É revisional, está revisional, né? Porque agora não é mais isso, aí é outra coisa já. É absurdo, né? Até que eu peguei agora, vou tentar entrar com um pedido de antecipada. Mas para você ver, isso não é razoável. Quantos processos nós temos com esse problema? E a Maria da Penha aproveitou. O inciso 78 diz respeito ao artigo 5º, se é o artigo 5º da Constituição Federal, um direito fundamental. Se é um direito fundamental, quando ele é infringido, quem é o competente para resolver esse conflito? A maioria é o STF. Mas não é o STF. Por isso que resolveu o assunto. Né? Pode ser que não teria resolvido o caso dela. Porque o Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica. Portanto, se é o direito fundamental, diz respeito aos direitos humanos. O Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica, portanto, quem é o competente? Tribunal Interamericano de Direitos Humanos. Fugiu da competência do Brasil. Primeiro tem que ser representado a uma comissão interamericana de direitos humanos que fica em Washington. Tá? E o Tribunal Interamericano fica em São José, na Costa Rica. Primeiro tem que ir para Washington. Falo que não é requisito ir com um advogado para Washington, mas é importante que o advogado vá acompanhando o seu cliente em Washington, ficar 1 semana pelo menos. Né? Em Washington é importante ir para lá. Né? Mas a Maria da Penha, infelizmente, não tinha dinheiro, e a sua irmã foi acompanhando ela, até uma ONG que pagou, né, as passagens todas, e fez a reclamação. Preenche na internet essa reclamação. E ela preenche. O Brasil foi a primeira condenação no Brasil, hein, na Comissão Interamericana, foi da Maria da Penha. Primeira condenação no Brasil. E condenou o Brasil a pagar, condenou a comissão, nem foi para o Tribunal Interamericano. $60 mil de indenização para a Maria da Penha, mais uma lei que o Brasil teria que fazer de proteção de vítimas de violência doméstica para a mulher. Por isso que não é inconstitucional. Por isso que a lei não é inconstitucional. Só está para a mulher. E hoje tem juízes equiparando. Tá? Mas não é inconstitucional por causa disso. Foi uma determinação da Comissão Interamericana que o Brasil fizesse uma legislação, a outra sanção era essa, fizesse uma legislação da mulher vítima de violência doméstica. Proteção para a mulher vítima de violência doméstica. Por isso que não é inconstitucional a legislação. E por que o Brasil cumpriu, se não cumpre muitas coisas? Porque a sanção de um país que não cumpre uma determinação da Comissão do Tribunal Interamericano é a perda nas relações comerciais. Portanto, fica restrito o país. Muitos países têm falido, né, por causa dessa situação. Alguns estão tentando manter, mas é difícil. Então, o Brasil cumpre. O Brasil está na 4ª para 5ª condenação já. 4ª ou 5ª condenação. E sempre a indenização é duplicada. 60 para 120, de 120 para 240, 240 para 480, e assim por diante. Nós pleiteamos. Eu faço, quando peço liminar, normalmente eu coloco a emenda 45. Não falo ainda das condenações, mas se não der,
já força um pouquinho e fala das condenações, importante para forçar um pouquinho o juiz, porque ele poderá ser condenado, a vara dele poderá ser condenada pelo Tribunal Interamericano de Direitos Humanos. Pode ser difícil, mas você acha que o juiz vai acreditar nisso? Mas se realmente você levar para frente, se você levar para o tribunal e for condenado, vai ser a vara dele. E realmente vai estar a Rede Globo lá na frente. Eu quero ver se vai dar entrevista. Né? O problema é esse. Então, se realmente forçar e for mesmo para frente, vai dar problema. Tá? Com certeza. Então, é bom sempre colocar a emenda 45. Nas liminares eu sempre consigo. Podem indeferir, mas até para indeferir ele tem que justificar. Para indeferir ele tem que justificar a liminar. Se você fizer bem feita, fica bom. Então, só esse parênteses que é importante, que a emenda 45 de 2004 alterou, inseriu o inciso 78 no artigo 5º da Constituição Federal, que é direito fundamental, portanto, Tribunal Interamericano e Comissão Interamericana, que acaba julgando, fazendo a competência desses assuntos. Tá? Mas é importante colocar nas petições, em todas elas. Mais uma coisa, então, que eu estava dizendo. Dólar, amante dólar, é difícil comprovar esforço comum. Por que é difícil comprovar esforço comum? Não tem renda, não trabalha, como vai comprovar esforço comum amante dólar? Professor, mas ela fazia muita economia. É amante. Amante faz economia do quê? Amante não faz economia. E se fizer burra, não vai receber nada. Tá? Não vai receber nada. Por quê? Para ter direito, tem que provar o esforço comum. Que ela contribuiu para comprar aquele apartamento, aquele automóvel. Aí tem direito à devolução. Senão, não tem. E a pensão? Também não, porque não é família. Só tem um caso que está suspenso no STJ agora. Né? Foi a semana retrasada, ficou suspenso no STJ. Né? Mas foi um caso lá, a juíza do Rio de Janeiro, né? Que julgou falando que a amante teria direito a alimentos. Sim, porque 30 anos como amante, princípio da solidariedade. Foi muito solidária mesmo, lógico. E a dignidade da pessoa humana, são 30 anos como amante, pelo amor de Deus. Né? Não, veja bem, se a pessoa sabe que é amante, o problema é dela. Quem correu o risco foi ela. Não é verdade? Agora, lógico, se existir uma questão de união estável putativa é diferente. Se esse ator aí, né, que é um ator, cara, enganar as mulheres, hoje tem que ser ator para enganar as mulheres. Né? Não, tem que ser ator, porque a mulher é fogo hoje. Né? O cara tem uma família de uma comarca e trabalha em outra comarca que tem outra família. E às vezes acontece mesmo, ele consegue enganar. É artista, mas consegue enganar. Tá? Não estou falando que artista engana todo mundo, né? Eu estou falando no papel dele, né? No papel. Mas ator é verdade. Porque para enganar a mulher hoje é difícil, é complicado. Eu chego sempre meia-noite, 11 horas, quando estou aqui em São Paulo. Né? Fora meia-noite, e se não estiver mais longe ainda, não chega. Né? Na verdade, é só no dia seguinte. Aí, às vezes eu chego 11 horas da noite e a minha mulher fala assim, você vai jantar hoje? Eu falei, hoje não. Ela falou, comeu onde? Comeu onde? Comeu onde? Eu falo, não. Ela fica desse jeito, comeu onde? Eu falei, não é fácil não o negócio. Você fica questionando. Pô, não estou com fome. Mas onde? Bom, por isso que eu prefiro comer 2 vezes. É melhor comer 2 vezes. Porque senão, dá mais trabalho justificar. Dá mais trabalho justificar. É melhor, passa por cima e pronto. Então, no concubinato, amante dólar é difícil comprovar esforço comum, hein? Normalmente é quando trabalha, porque você não consegue mostrar que você ganhou dinheiro para também colaborar. E normalmente, quando é dólar mesmo, a pessoa, o amante está sustentando-a, por isso que pediu aí alimentos. Pediu alimentos. Né? Então, a juíza acabou falando desse sentido, não sei se vai dar certo, o STJ suspendeu o julgamento, né? Falando que a amante tinha direito a alimentos, sim, porque 30 anos, solidariedade, aquele negócio todo. Né? Acho que fez precedente para ela mesmo, né? É verdade. É por causa do precedente, né? E dá, mas está suspenso, não sei o que pode acontecer. Engraçado não é suspender assim, é difícil suspender uma questão. Eu acho que está bem polêmico essa situação aí, da amante ter direito a alimentos, hein? E cria um precedente muito grande mesmo. Olha quanto aqui com medo aqui, ó. Lá. Está torcendo, não pode. Se der, estou perdido. É fogo. Mas união estável. União estável é uma relação duradoura entre homem e mulher, está no 1723. Olha como é diferente. Relação duradoura entre homem e mulher desimpedidos de casarem, incluindo separados de fato e judicialmente, com o objetivo de constituir família. Aqui na união estável, o objetivo é de constituição familiar. No concubinato é o quê? Safadeza mesmo. Sem vergonhice lá. Aqui é família, aqui não. Por isso que não tem sucessão nem alimentos. Aqui tem alimentos e sucessão.
Porque a união estável é família, está no 226, parágrafo 3º da Constituição Federal e 1723 do Código Civil. E fala que é uma relação duradoura entre homem e mulher. Aí eu faço um parênteses rapidamente, porque é homem e mulher. Ô, professor, é a união homoafetiva? É a união homoafetiva? A união homoafetiva é a união homoafetiva. Porque a união estável, homem e mulher. Está na lei, 1723 do Código Civil e também 226, parágrafo 3º, homem e mulher. O STF, Poder Judiciário, não pode alterar uma legislação. A lei é homem e mulher. Agora, a união afetiva foi elevada a uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável, que o STF decidiu em 2011, foi. Aí está certo. Tanto é verdade que eles falaram que demoraram para realmente falar sobre esse assunto, porque os pedidos eram errados. Já entrava com união estável. E união estável é homem e mulher. Não dá para julgar. Agora veio o pedido do Rio de Janeiro, correto, que a união estável fosse elevada a uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável. Portanto, não é união estável, mas tem os mesmos direitos e deveres. Por isso que eu falo, como advogado, é importante você fazer o pedido certo, de reconhecimento de uma união homoafetiva, não reconhecimento de uma união estável. Entre José e João, por exemplo, o juiz mais severo, legalista, ele vai dizer o seguinte: emenda inicial se for bonzinho, se não for, inépcia da inicial. Porque a união estável se dá somente entre homem e mulher, e não entre homossexuais. Então é importante entrar com pedido de união afetiva mesmo, que pode até ser convertido em casamento, mas não é união estável, como está realmente descrito na legislação. É homem e mulher. Mas união homoafetiva, nós sabemos que todos os direitos assegurados foram efetivados em 2011 pelo STF. Todos, não adianta falar que não tem. Tem direito ao quê? A adoção, a casamento hoje, a também a alimentos, a sucessão, que é da união estável, a sucessão da união afetiva é da união estável, não é do casamento. E eu falei, ainda bem que o CNJ também determinou que todos os estados pudessem fazer o casamento entre homossexuais. Porque aí eles têm opção. Tem opção de casar também e ter a mesma sucessão dos casados. Porque quando não era permitido, só tinha união afetiva e seria união estável, e a sucessão é totalmente diferente da união estável do casamento. Totalmente distinta, que eu falo no finalzinho. Essa situação que é uma consequência jurídica sucessória, principalmente. Tá? Então, hoje, todas as situações asseguradas na união afetiva, mesma coisa da união estável, igual, mas não é união estável, mas tem todos os direitos assegurados, direitos e deveres. Tá? Bom, então, rapidamente, então, a união estável, que se dá entre uma mulher, duradouro. Esse duradouro diz respeito a tempo. Tem um prazo máximo ou mínimo? Não, não tem prazo máximo nem mínimo. Portanto, pode-se dar em um dia, uma semana, qualquer tempo pode-se dar uma união estável. E nem precisa morar sob o mesmo teto, que diz um enunciado aqui em São Paulo, dos juízes da Vara de Família do Interior Paulista. Não precisa nem morar sob o mesmo teto. Aí tem uma outra formatação, que não é família, mas parece família hoje, que começa a confundir. A união estável atual começa a confundir com o quê? Com o namoro. Os namorados dormem juntos, os namorados viajam juntos, os namorados tiram fotos juntos e publicam no Facebook. E ainda coloca assim, relacionamento sério com fulano de tal. Aí eu sempre ensino a fazer uma prova. Vai no cartório de notas e lavra uma ata notarial. Olha, escrevente, por favor, ó, entra aí, facebook.com. Ele entra. Olha que está na página aí, ó. Ela sou eu, ó. Como que nós estamos aí? Ah, está escrito nossa primeira lua de mel. Já parece. Lua de mel é início de um casamento. Parece união estável. O status, relacionamento sério com fulano de tal. Pronto. E alguns colocam casado ainda. E não é, não. Verdade. Não é e coloca casado. Não, vou fazer uma média com a minha namorada, colocar casado. Média que se dá no agrado. Um agrado que se desgraçou, né? Um agrado que está perdido. Isso daí é prova já, é prova, não tem jeito. E lavra uma ata notarial, pronto, acabou, já está prova. Ele vai tirar do Facebook, lógico, vai chegar no ouvido dele, vai tirar. Mas já está com a ata notarial, está provado aqui. Aí uma vez eu falei isso num congresso também, e aí uma colega, uma aluna, no Facebook, colocou assim no domingo, saiu do relacionamento sério para o enrolado. Aí eu coloquei assim, assistiu a palestra. Ela já foi no domingo para não dar tempo, porque o cartório está fechado. Né? E pronto. É verdade. Então o namoro confunde com uma união estável hoje tranquilamente.
Quantos namorados dormem juntos? Quantos namorados não ficam num apartamento de outro, uma semana, 2 semanas? Ah, vamos ficar no meu AP dessa vez vamos ficar no meu. E o porteiro de olho, o porteiro. O porteiro, a primeira testemunha é o porteiro fala, não, é a patroa, tá todo, tem autorização no livro de registro, tá aqui, ó. Ele pediu até um controle remoto adicional. Tá aqui, ó. Começa a ter problema de união estável, e na verdade é namoro. Agora, esse que eu falei, o duradouro, está ligado ao objetivo de constituir família. O namoro não tem objetivo de constituir família. E principalmente você comprova como que se a união estável normalmente é de fato. 90% dos casos é união estável de fato. Pelo tractatus e pela fama. A fama, a sociedade reconhece que eles vivem como se casados fossem. A sociedade reconhece. O meu amigo falou assim, Nelson, eu vou me separar. Eu falei, vamos separar, eu quero saber dos meus direitos. Quais são os direitos do patrimônio? Eu falei, primeiro você tem que ver o regime de bens. Qual é o seu regime de bens? Eu vou saber, ele falou para mim. Eu falei, e eu é que sei? Não, ele falou, eu vou saber. Ele falou, eu vou saber? Eu falei, e eu que sei, você que está casado com ela. Eu falei, onde está escrito isso? Eu falei, na sua certidão de casamento, olha lá. Ah, mas é que eu não sou casado, tá vendo? Eu vivo em união estável. Não falou união estável, falou amaziado, né? Que todo mundo fala. Amaziado, é união estável. Eu falei, então não tem contrato? Não, não tem nada. Por isso que ele não sabia. Né? Eu falei, o regime é da comunhão parcial de bens. Esse é o problema. Né? O regime é da comunhão parcial de bens. E o regime é da comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos na constância a título oneroso têm direito à meia-ação. Aqui não importa se é dólar, tem direito à metade dos bens, é meia-ação. Portanto, é grande diferença com um concubinato, com um ser amante. Né? E você vê, isso é a fama. Eu pensei que ele fosse casado. Todo mundo pensava que ele era casado, mas não, era união estável. Isso é a fama. E o tractatus? O tractatus significa uma forma de tratamento. Eu trato como marido e mulher. Essa aqui é minha mulher, essa aqui é minha companheira, e assim por diante. Vai nas festas, velório, sei lá, batizado, tudo marido e mulher para os amigos. Então, você trate como tal. Se é namorado, é namorado. Se é namorada, é namorada. Não vai falar que é marido e mulher. E muita gente trata como marido e mulher e é namorada apenas. Né? Ele fala assim, vou fazer um agrado para minha namorada, que eu briguei ontem à noite com ela, e vou no churrascão com meus amigos, e vou fazer um agrado, vou deixar ela toda cheia, e vou falar que ela é minha companheira, vou falar que ela é minha mulher eterna, ainda falei eterna. Né? Não. E aí ele vai lá, não, vou deixar ela toda cheia. Cheia de direitos, né? Cheia de direitos, aqui é minha mulher. 2 ouvidos já falam, não, excelência, realmente é. Ó. Ele falou que era companheira dele, falou que era mulher. Começa a dar união estável aí. E aí o regime é da comunhão parcial de bens. Quanta gente é namorado e vira união estável. Tá? Eu sempre falo, brinco, até muita gente não gosta, mas é do contrato de namoro. Né? Mas desde que seja namoro e não seja união estável, veja bem. Isso é mais para você utilizar numa ação judicial. Né? Que existe um namoro e não é união estável. Tá? Mas é verdade, porque muita gente se aproveita da situação quando dissolve corrompe o namoro e fala que era união estável. Às vezes 10 anos de namoro. Tem gente que é fogo, 10 anos de namoro. Né? É melhor entrar com um rompimento do noivado, né? Pode dar uma indenização, né? Do que se fosse namorado mesmo. Porque se der união estável, é metade do patrimônio. Mas às vezes não é, 10 anos de namoro mesmo. Pode ver, não teve nenhuma situação de que era para se formalizar uma família. Tá? Então, a gente faz essa diferença do contrato de namoro e até, inclusive, na questão da união estável. Tá? Mas não vai mandar assinar o contrato de namoro no escritório do advogado. Hein? No escritório do advogado, a última vez que eu vi uma pessoa fazer isso, ela falou, vou fumar um cigarrinho lá fora, tá? Nunca mais voltou a menina, você acha? No contrato ou no escritório do advogado? Eu sempre falo, você faz o contrato, eu mando fazer por escritura pública, tá? Mas normalmente você dá o contrato para o namorado, o contratante, e fala para ele criar um ambiente especial para a assinatura desse contrato. Vá na melhor churrascaria, vá no melhor restaurante, vale a pena investir, vale a pena investir. Quem sabe no resort, melhor ainda no resort, ou num cruzeiro marítimo. No cruzeiro é melhor ainda, por quê? Não tem por onde sair, não tem por onde sair, é lá mesmo. E depois do jantar, aquele jantar do comandante, toma uma champanhe, e depois da champanhe saca o contrato e fala, minha namorada querida, vou te assumir por escrito, te amo tanto que eu te assumo por escrito. Ela vai ficar doida, ai, meu amor. Garçom, por favor, garçom, testemunha. Garçom, testemunha, lógico, RG dele e tudo. Tá? Depois... É verdade. Aí ela vai fazer propaganda do advogado, ainda falar assim, não... Seu namorado, ela vai falar para as amigas, seu namorado te assumiu por escrito?
Assumiu. O meu assumiu, o meu social não assumiu. Vai falar assim, você quer o telefone do advogado? Até aqui, ó. Dá um monte de cartão também já. Já vai falando para onde faz. E pronto. Dá milão aí já, viu? Mas eu falo que é importante desde que não seja união estável. Se for união estável, está nulo o contrato. Se for união estável, está nulo o contrato. Se for para fraudar, para burlar a legislação. Mas muitas vezes não é. Tá? Outra questão, então. Falei aí do namoro, união estável, então, rapidamente. O aspecto patrimonial mais importante, que é a diferença do concubinato. A regra, o artigo 1725, diz que o regime é da comunhão parcial, salvo o contrato escrito. Porque se tiver um contrato escrito, você pode estipular qualquer tipo de regime de bens. Mas a maioria não faz, coloca comunhão parcial. Não faz, portanto, presume-se que é comunhão parcial. Os bens adquiridos na constância têm direito a metade. Uma vez um colega falou para mim assim, colega não, um cliente falou assim, estou com um problemão. Falei, qual o problema? Namorei 5 anos com uma garota e eu comprei 2 apartamentos na planta, comprei por 100 mil reais, agora vale 500, né, que teve esse boom imobiliário. E eu falei, qual o problema? É que eu rompi um namoro e ela pegou uma das chaves e entrou no apartamento e falou assim, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu falei, qual o problema? Arranca ela de lá, a namorada? Reintegração, faz alguma coisa. É aí que está o problema. Quanta gente faz isso, hein? Aí que está o problema. Quando eu namorava com ela, quis beneficiá-la, quis colocá-la no meu convênio médico. E fui lá na empresa, no departamento pessoal, e falei assim, posso colocar minha namorada como dependente para ter direito ao convênio médico? O funcionário falou, não pode. Namorada não pode. Doutor, eu já venho embora. Aí, quando um mente brilhante, com a ideia brilhante, me chamou de volta. Ô, fulano, vem aqui. Esse mente brilhante, com a ideia brilhante, falou assim, namorada não pode, mas se você lavrar uma escritura pública de união estável, pode. Escritura pública, pode. Essa ideia brilhante, lógico, ele acatou essa ideia brilhante e fez escritura pública. Eu olhei, cadê o regime? Não tinha. Se não tinha regime, era com o meu parcial. Vai ter que dar metade, falei para ele. Ô, doutor, mas isso é fraude, isso é fraude. Falei, é fraude. É fraude, tonto. Quem fraudou? Foi você que fraudou. Foi você. É fraude. Ele vem cara de pau e fala que é fraude. É fraude, foi você que fraudou, ué. Não fui eu. Foi você. Nem vi ela, foi você. Inclusive, você foi lá perguntar ainda. Bom, ainda vai ter problema com a empresa. Que se ela falar que foi fraude, vai dar problema. Ele fraudou a empresa, inclusive. Tá? Portanto, estava fácil resolver se tivesse procurado um advogado. Vai perder 500 mil reais. Se tivesse procurado antes, o advogado faria a minuta e colocaria regime da separação total de bens. Colocou separação total, tudo que está no meu nome é meu. Rompeu, acabou. Não tem direito a nada. Pode até ter direito a alimentos, mas se os dois trabalham, fica difícil. É difícil ter direito a alimentos quando trabalha hoje. Quando ambos trabalham. Né? A não ser que tenha filhos, é por filho, mas não tinha. Realmente eram namorados, parece. Mas virou união estável. Não virou união estável? O que pega também na união estável, quando você quer pegar? Quando tem um financiamento. E a mulher compôs renda com o marido, a mulher compôs renda com o homem, com o namorado, por exemplo. Colocou lá no contrato de financiamento. Lógico, o banco vai colocar o quê? Você acha que qualquer pessoa, eu com alguém daqui, posso fazer uma composição de uma renda para poder comprar um imóvel? Lógico que não, eu tenho que ter uma afirmação do quê? De união estável casado. Ou união afetiva hoje também. Não, aí realmente afirmaram que estavam em união estável. Pediu o quê? Ofício ao banco, o banco mandou a cópia. Que declararam que estavam em união estável naquela época. Já começa a comprovar. E muita gente esquece disso. Pede para o banco que venha ofício lá e vai vir a cópia do contrato, com certeza. Porque eles não fazem financiamento com os dois. Só se tiver união estável, casado. Se não está casado, é união estável. Eles fizeram assinar o contrato de união estável lá. Uma declaração. Bom, outra questão, rapidamente, é a socioafetividade. Essa é a formatação nova mesmo. Concubinato, casamento, né, união estável e namoro, a gente já tem falado bastante. Mas a formatação nova seria a socioafetividade, filiação socioafetiva. Em curtas palavras, o que é filiação socioafetiva? Pai é quem cria, mãe é quem cria. Hoje, pouco está importando o pai ou a mãe biológica, ou somente registral. A jurisprudência tem definido, de forma majoritária, de que o pai socioafetivo sobrepõe ao biológico, a mãe socioafetiva sobrepõe à biológica, e a registral entra no lugar. Mas nós temos que ter limites. Até a ministra Nancy decidiu, quarta-feira passada, retrasada, na quarta-feira, até publicou, foi, se não me engano, terça-feira ou quarta,
publicou aí um acórdão dela que ela falou que não, a mãe, ou seja, o filho tem o direito do pai biológico ter na sua certidão de nascimento também. Tem direito, então não sobrepõe. Neste caso, ela colocou assim, nesse caso não é razoável a socioafetividade sobrepor a biológica, porque essa criança, caso concreto só, né? E ela falou que, nesse caso, a criança foi induzida pela mãe, falando que o socioafetivo era o pai mesmo, biológico. Então, essa criança, quando cresceu, com 18 anos de idade, ela quis saber quem que era. Pode saber, mas quis trocar também. Tem o direito? Tem, porque ela sempre foi enganada pela mãe. Tá? Sempre foi enganada. Então, essa é a chamada socioafetividade, filiação socioafetiva. Mas nós temos que tomar cuidado, ter limites. Até nós comentamos num congresso passado, foi dos alimentos, que o padrasto foi condenado aos alimentos da enteada. Mas estava bem claro lá na sentença, que a juíza demonstrou, que as partes falaram o seguinte, que a mãe sempre falou que ele era padrasto. Ele não era o pai dela, da menina. O pai é aquele, ó. Bom, isso está bem claro. Então, o padrasto não é pai aqui. Ah, mas ele era responsável financeiro da escola. Bom, ele colabora, o padrasto que se preza normalmente faz isso mesmo. Né? Ajuda mais que o pai, inclusive. Mas não se tratam com um pai e filho e pai, assim por diante. Portanto, não se daria uma socioafetividade. Só que a juíza extrapolou lá em Curitiba e condenou o padrasto a pagar alimentos para a sua enteada, com base na filiação socioafetiva. Eu tenho 2 casos agora, que eu peguei praticamente já, vou ter que, ou uma rescisória, sei lá o que vai acontecer. Mas 2 casos. Uma foi um embargo para entrar com rescisória, e outro uma rescisória que eu vou ter que entrar. 2 casos de investigação de paternidade, 2 casos, para você ver como a socioafetividade está em alta. 2 casos de investigação de paternidade. Um caso, nem foi feito exame de DNA. O juiz falou, filiação socioafetiva, pronto, precisa do DNA. Precisa mais do DNA. Filiação socioafetiva, pouco importa se é biológico ou não. A socioafetividade deu ali, imperou, por testemunhos, por, sei lá, por fotos, né, que convivia sempre junto. Um outro caso, o DNA deu inconclusivo, porque, na verdade, era feito com os parentes, porque ele já estava morto. Deu inconclusivo. Mas o juiz falou, em razão da socioafetividade, não precisa ter DNA também. Deu a paternidade. De um falecido já. Então, você vê que a socioafetividade está em alta mesmo. Hoje, a jurisprudência majoritária, os juízes falou em socioafetividade, não tem nem trânsito de julgado. Eles dizem, tem trânsito de julgado, mas não faz coisa julgada material. Coisa julgada formal. Não tem prazo. Você pode entrar em qualquer situação, em qualquer dia, em qualquer momento. Não tem mais prazo que se fala em socioafetividade, que se fala em filiação, que diz respeito ao estado da pessoa. Portanto, hoje, está muito... Eu falo, os juízes têm que ter limite na hora de decidir. Né? O Poder Judiciário tem que ter limite. Porque o advogado, é claro, ele pede um benefício para o seu cliente, e o outro vai lá e contradiz. E aí é o Judiciário que vai decidir. Né? Tanto é que eu falo, eu nunca perdi uma ação. Quem perde é a parte, é o cliente, não sou eu. Não, quem perdeu foi ele, não foi eu. Ele que não teve o direito, você entendeu? Porque o advogado perde quando ele perde prazo, quando ele não foi omisso, quando ele não argumenta o que era para argumentar, aí o advogado perdeu junto com o cliente, que aí dá até uma indenização. Mas agora, se você fez tudo certinho e o juiz não decidiu, vou fazer o quê? Não fui eu o culpado? Né? Ou realmente o juiz não decidiu certo, ou realmente ele não tinha direito, esse cliente. Mas você faz de tudo. Né? Isso, realmente, o advogado não perde. Tá? A não ser que eu cometeu aquelas omissões, a falta de argumentação ou prazo. Tá? Então, a socioafetividade tem alta. Até temos um caso que todo mundo conta, do H. Esther, né? Que o inventário corre no Rio de Janeiro e apareceram 2 filhos dele, depois de falecido. Um de 58 anos e outro de 56, o chefe. Por que apareceram só depois de 58 anos? E depois que ele morreu ainda? Por quê? Pedindo investigação de paternidade. Por que será? Por causa que é o H. Esther, né? Porque é do dinheiro. Né? Porém, parece que ele tem um registro. Esses 2 filhos têm registro. Portanto, provavelmente teve filiação socioafetiva também. É que tem alguns que registram e também não cria, tá? Mas os que registram e criam ainda, por exemplo, o padrasto registrou e criou. Tem um pai socioafetivo. Portanto, esse pai biológico é o H. Esther. Esses filhos têm o direito de saber se ele é o pai ou não? Biológico? Tem. Direito tem. Pode até fazer o DNA. Mas não vai sobrepor o socioafetivo, entendeu? Não vai sobrepor. Se realmente ele tem um... É difícil, porque não teve nenhum vínculo com o H. Esther afetivo. Queria ser o advogado da família, do H. Esther. Porque tá fácil, hein? Você cobrava uma boa grana e o cara falou, ô, vocês são bons mesmo, hein? Sou bom.
Né? É verdade, porque não está tão difícil. Por causa de hoje, hein? Antigamente não, mas por causa das situações hoje que os julgados estão nesse sentido, de que realmente a socioafetividade está em alta. Né? E a socioafetividade está sobrepondo a biológica. Bom, dessa socioafetividade, nós temos vários julgados hoje, um monte de julgado. Tá? E aí surgiu também uma consequência da socioafetividade, que é a chamada multiparentalidade. A multiparentalidade é aquela que tem 2 pais e uma mãe, 2 mães e um pai, e quem sabe 3, 4, 5, 6. Que a gente está vendo que não tem limites. Né? Mas alguns casos que eu vi, parece razoável. Parece razoável. Tá? O que eu vi parece razoável. Olha um caso aqui, todo mundo fala assim, mas esse já estava morto ou morta. Né? Mas é um caso interessante. Ó. O caso de Ituí é São Paulo, hein? São Paulo. Tribunal de Justiça, que é tradicional, e realmente julgou dessa forma. O caso de Itu foi uma mãe foi ter o parto, né? E morreu no parto. Foi dar luz à criança e morreu no parto. Tá? Essa criança sobreviveu, o pai criou durante 2 anos, e ele conheceu uma mulher, inclusive advogada, conta lá no relato, advogada, e estava 15 anos com ela já, 15 anos. E essa mãe, ou seja, essa madrasta, criou esse enteado, 15 anos. Esse menino com 17 anos, ela falou, eu sou mãe dele. Sou mãe, eu criei durante 15 anos. E realmente ela pediu a filiação socioafetiva, lógico. Isso vai sobrepor a biológica, com certeza. Mas ela fez um pedido extra, ela fez um pedido diferente, que mantesse o nome da mãe biológica por homenagem a ela, porque ela não abandonou a criança, ela morreu. Por isso que ela não criou a criança. E mandou deixar por homenagem, né, na sua petição. Bom, juiz normalmente legalista aqui em São Paulo, né? Se tem direito, tem, se não tem, não tem, não vou ficar pensando muito. Né? E aí sobrepõe a biológica. Assim, a que eu falei, a jurisprudência majoritária, a filiação socioafetiva sobrepõe a biológica. O que ele fez? Não, tudo bem, realmente você é uma mãe socioafetiva e deve sobrepor a biológica, e tirou o nome da mãe registral e biológica e entrou ela no lugar. Porém, ela tinha feito aquele pedido diferente, que era para manter o nome da mãe, biológica e registral, na certidão de nascimento, no registro. Negou, né? Ela foi lá e apelou. Apelou, foi para a primeira Câmara aqui em São Paulo, primeira Câmara do Tribunal de Justiça, e a primeira Câmara reformou. E falou que realmente é caso de multiparentalidade, deveria manter, sim, o nome da mãe registral e biológica. Né? Dá efeitos. Muita gente fala, mas não vai dar efeito nenhum. Dá efeito. Não é só porque ela está morta. Por exemplo, se ela morreu, parece prematura, está dando luz ao filho, prematura. Né? Muito provavelmente ela tem pais, ou seja, essa criança vai ter avós. Portanto, vai ter 4 avós maternos e 2 paternos. Vão ter 6. Então, se os avós morrendo e não tem essa mãe, o neto herda por representação ainda. Então, também nós temos uma consequência jurídica que é a sucessão, nesse caso, dos avós. Não vai ter da mãe, mas os avós têm, que provavelmente deve ter. Né? Porque se morreu prematuro, deve ter morrido com 20 e poucos anos de idade. A mãe provavelmente está viva, né? O pai, que hoje as pessoas estão vivendo, a expectativa de vida é 75, né? Hoje, e as mulheres alavancadas, 79, e os homens 69. Viu que coisa? Os homens estão morrendo antes, 10 anos. E se continuar nessa curva, em 2050, vai ser 100 anos de idade. 100 anos de idade. E aí a mulher não morre nunca, né? A mulher não morre nunca. Não. Se o homem morrer com 100, a mulher vai morrer nunca. Bolsa, sapato e bota, não é fácil. Não, cartão de crédito, é terrível, terrível. Você sabe como faz para uma mulher saber se o filho, quando está grávida, se o filho é homem ou mulher? Sabe? É fácil. Se estiver chutando a barriga, é homem, jogador de futebol. Jogador de futebol. Agora, se estiver riscando assim, ó, é o cartão de crédito. Aí já dá para saber qual que é. Então, na multiparentalidade, nós temos um caso importante que foi em Cascavel. Uma sentença bonita. Muita gente repudiou, mas ela é bonita, não dá para falar que não. Ele foi bem fundamentado. Né? 21 páginas, folhas de escrita, numa adoção. O padrasto pediu a adoção do seu enteado. E o pai biológico aceitou, já estava concordando,
Também criou durante 3 anos, a mãe separou dele e acabou casando com outro homem, que é o padrasto. E criou durante 15 anos também. 14 anos foi, que ele tinha 16, 17 anos, o menino. Né? E acabou criando 14 anos. Falou, eu sou um pai socioafetivo, portanto eu quero o meu registro ali, ele disse. E o pai biológico disse assim, tudo bem, eu concordo, porque eu sei que você tem melhores condições do que eu. Não é por questão de tirar a sua responsabilidade. O pai biológico amava essa criança. Amava muito. Tanto é verdade que o filho, na hora de decidir, falava assim, pô, mas os dois são meu pai. E o pai falava assim, com dor no coração, mas eu vou dar a você porque ele tem melhores condições. E até foi visto isso na audiência, que você vê que o promotor cutuca o advogado e deve ter falado assim, emenda inicial para manter o nome do pai biológico. Tanto é verdade, está escrito assim, emendada inicial, já deferida pelo magistrado e concordância do Ministério Público. Aí o juiz começa a sentenciar. Ele cita Reis, Salomão, né? Cita Velho Testamento, inclusive Salomão, falando que na hora que 2 mães estavam brigando sobre a criança, ele falou, corta no meio. Aí logo ele descobriu quem era a mãe verdadeira, que a mãe verdadeira nunca deixaria cortar ao meio. Portanto, a mãe verdadeira disse, a mãe é ela, não sou eu, não. Descobriu quem era. Ele falou, dando exemplo, que esse pai fez a mesma coisa. Deu a criança com dor no coração, mas foi para melhor interesse dele. E aí o juiz começa a explanar, falando que não teve outro meio, outro modo, senão a multiparentalidade nesse caso. E aí ele cita um assunto importante, que eu falo que falta muito, às vezes, nos juízes. Que na omissão, o juiz tem que suprir essa omissão, que está lá na lei de introdução, as normas do direito brasileiro, que é chamado hoje, né? Que é a antiga lei de introdução ao Código Civil. Só mudou o nome, tá? Em 2011, só mudou o nome. E lá diz que o juiz tem que suprir a omissão, quando não fala na legislação. E olha só, eu acho um absurdo quando o juiz fala assim, indefiro por falta de previsão legal. Pô, mas ele não é juiz. Se é juiz, ele tem que suprir. Por falta de previsão legal, não. Agora, por outro motivo, tudo bem, mas por falta de previsão legal, ele tem que suprir. Está no artigo, lá no artigo da lei de introdução, tem que suprir. Então é meio complicada a situação, e infelizmente muitos não fazem isso. Tá? Nesse caso, ele falou, não tem outro meio, portanto, se não dar aí a multiparentalidade. Ele colocou para todos os efeitos, ainda ele descreve, para todos os efeitos familiares e sucessórios, inclusive com extensão aos avós paternos, e colocar também o sobrenome de todos. Vai ter 4 avós paternos e 2 maternos. E ele coloca ainda assim, fulano é um felizardo, num país que se faz campanha para reconhecimento da paternidade, né? Campanha para o registro. Aqui ele tem 2 pais e uma mãe. E 3 querendo realmente criá-lo. Olha que bonito. E fala que fulano é um felizardo. É um felizardo mesmo. Tem 6 avós. Vai ter 6, desculpa. Meu avô morreu. Meu avô morreu. De novo morreu. 6 tem também, pô. Não, tem gente que mata toda hora avó. Não, eu peguei uma vez, foi assim, a fulana falou assim, meu avô morreu. Daí depois na outra semana, meu avô morreu. Eu falei, de novo? Eu falei, semana passada? Ela viu. Ela viu que tinha já falado isso aí. Eu falei, mas esse avô era meio de criação, não era bem avô, sabe? Era meio de criação. Eu falei, não, o mentiroso tem que ter boa memória. O mentiroso tem boa memória. Se ele não tem boa memória, não adianta mentir, porque vai pegar lá na frente. Tem uns que falam logo em seguida já. Você pega. E que é isso? Mas é complicado. Então, a multiparentalidade vão ter o quê? Vários efeitos. 3 alimentos. 3 sucessões. E se for lá para cima, 6 sucessões. E 6 alimentos também. Porque os alimentos vão para os avós, paternos e maternos. Todas essas consequências são importantes. E quanto ao nome também vai alterar. Né? Essa é a chamada multiparentalidade. Só falando uma questão da PLC 16 de 2013, que é junto nessa situação, que eu falei do reconhecimento. A PLC 16 de 2013, até nós fizemos uma reunião quarta-feira, na comissão até vamos mandar para o doutor Caetano e para o doutor Vilas, né, na questão dessa PLC. A PLC 16 de 2013 é aquela que alterou, dá para sanção, hein? Já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, quarta retrasada, publicada, no Senado. Se não tiver nenhuma alteração, vai para sanção já. E aí, o artigo 52 da Lei 6.015/73, Lei 6.015/73, Lei de Registros Públicos. O artigo 52 fala assim, o caput, é obrigatório o registro do filho, nascimento do filho, 2 pontos. 1, o pai. E aí tem um prazo lá, quando a falta dele, 45 dias. Né? O 2. Alterou os 2. A PLC está dessa forma. O pai
ou a mãe, conjuntamente ou isoladamente. Aí eu sempre falo, e até respondi numa entrevista, falei assim, há duas interpretações, uma interpretação restrita e outra extensiva. Se for a restrita, tranquilo. Tranquilo, o pai ou a mãe, isoladamente. A mãe não pode registrar também? A mãe vai lá e registra. Não dá o nome do pai, né? Mas ela registra, não registra? Não está o pai presente, ela vai registrar o nome dela. Pode indicar quem é o suposto pai, conforme a lei 8.560 de 92. Já pode indicar. E aí o cartório manda uma intimação para ela, para ele. Se não for, não pode registrar mesmo assim. Tem que mandar para assistência. A assistência entra com uma ação, assistência judiciária, se for o caso, né? Entra com uma ação de investigação de paternidade. Isso já está previsto na lei 8.560 de 92. Né? Agora, a interpretação extensiva é aquela que a mãe vai lá e registra sozinha também no nome do pai. Porque o projeto está escrito assim, que é para igualar condições do homem e da mulher. Mas desculpa, igualar condições do homem e da mulher nesse caso não dá. Por enquanto. Por enquanto é só a mulher que dá luz, né? Por enquanto é só a mulher que dá luz. Não, daqui a pouco o homem vai ter também, lógico. Com certeza. Né? Até já tem pesquisa de 2 óvulos da mesma mulher poder ter filhos. E daí surgiu também uma fala no nosso workshop, que também pode um homem ter filho, sozinho. Com o seu próprio espermatozoide do próprio homem. E ter filhos. Uma pessoa que ego. É meu filho mesmo. Só meu. Só meu. E ter numa barriga artificial, inclusive de laboratório. Né? Existem essas pesquisas e é possível. Então você vê que tem mudado bastante essa situação. Mas por enquanto é a mulher que dá. Então como você vai igualar condições se o homem não pode ter filho? É claro que a mulher, o homem, o pai, é que vai registrar a criança no nome dele. Porque a declaração de nascido vivo, hoje é chamado assim, já vem no nome da mãe. Já está lá. O médico que atestou, não foi a gente, não foi o pai. Por isso que registra já o nome da mãe sem a presença dela. E do pai tem que ser presente, não tem jeito. Agora, a mãe e o pai não estar presente e colocar o nome dele, essa é a interpretação extensiva, hein? É que a mulher, a mãe, ela vai lá e registra o nome do pai. Quem é o pai? Coloca lá no registro, ponto. E deveria, pelo menos na lei, para intimar, né? Para ele ficar sabendo, né? Porque se ele não fica sabendo também. Só depois que ele morre, entra lá, sou filho, vou habilitar aqui no inventário. Até o crime já está prescrito de falsidade ideológica. Dano moral, como vai ter? Já morreu, inclusive. Né? Então começa a complicar a situação. E aí o legislador, o deputado que fez isso, ele justifica o seguinte, mas já existe isso na lei, tanto é falando lá na negatória de paternidade, falando que o marido pode entrar com uma ação negatória de paternidade depois. Bom, falou marido. Marido é casamento. No casamento, hoje, a mulher também pode fazer isso. A mulher vai registrar o filho sozinho, basta mostrar a certidão de casamento, presunção legal da paternidade, 1597 do Código Civil. Tá? Presunção, isso já existe. Já existe, ela registra o nome do marido. Agora, aí não está falando nada. Só na justificativa dele que ele fala marido. Então, você vê que ele não está entendendo muito bem, né? Não está entendendo muito bem. Acho que tem que esclarecer melhor essa parte aí, para não ter confusão. Mas já vi registrador falar que não vai registrar. Porque realmente não dá para entender dessa forma, ele tem que ser a restrita. A interpretação restrita. Não tem como registrar o nome do pai aqui, se ele não está presente. Né? Mas é lei, né? E a lei já vem com uma dúvida? Já realmente é complicado essa situação. Então, dê uma olhada nessa PLC que você vai ver, e as repercussões que está tendo. 16 de 2013. Foi aprovado agora pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Vai dar muita confusão. Tá? E ainda vai obrigar o pai a entrar com a negatória? Atribui ele que entra com a negatória? Eu tenho certeza que a maioria das mulheres vão indicar quem é o pai mesmo, tá? Acho que é a maioria, com certeza. Mas, infelizmente, sempre tem alguns, né? Que vai indicar por dinheiro, né? Por interesse. Por interesse, tá? Bom, por fim, a poliafetividade. Ela também poliafetividade é uma formatação nova. Não podemos tapar os olhos com a peneira. Não tem legislação e realmente não tem jurisprudência nesse sentido ainda. Ainda porque agora que estão saindo do armário as pessoas. Está divulgando. E as pessoas estão deixando. Né? O primeiro foi com a questão de Tupã. Um homem com 2 mulheres. Lavrar a escritura pública em Tupã. Até quem é o amigo desse trio aí é o nosso amigo Marcos Kikunaga, que foi até na comissão, professor
também lá do Legale, professor da ESA, e o Marcos que levou, falou que ele era tabelião substituto, e o tabelião dele não quis lavrar, não. Ou seja, todo tabelião aqui em São Paulo não quis lavrar. Aí foi lá para Tupã e lavrou. Veja bem, se essa tabeliã realmente falou que era auto-aplicável, é uma outra questão. Ela tem que se responsabilizar por isso, né? Mas se ela não falou nada, é a tabeliã, ela está só escrevendo o que foi declarado. Isso pode ser utilizado lá na justiça. Claro que não é auto-aplicável, tem que ser depois reconhecido pela justiça, porque não temos lei para isso. E tampouco jurisprudência. Mas, olha, de fato tem um monte. E começaram a sair do armário quando? Depois da novela da Globo. É o Cadinho. Cadinho. Uma com 3 mulheres. Aí todo mundo ficou sabendo. Ah, que legal, é legal. Bom. Aí hoje tem o tal de Catra. Catra tudo. Catra tudo? Catra tudo. O Catra tinha 5 mulheres. 28 filhos. 5 mulheres. Hoje ele falou que está tranquilo, só estou com 2. Aí chamaram ele de sem vergonha. Sem vergonha eu não sou, não. Sem vergonha é o marido que trai a mulher. Eu já falo que eu só fico com as 5. Eu preciso das 5. Então não trai ninguém. Sou leal. Leal né? Com as 5. Né? Leal com as 5. Aí elas aceitam, vai fazer o quê? Né? Está aceitando. Vai ter que dar uma consequência jurídica lá na frente, se ele morrer, por exemplo. Vai ter que dar uma consequência jurídica. Tem um monte de gente. Várias pessoas vivem assim. A gente sabe que existe, de fato tem. Só que ninguém coloca no papel. E ninguém se mostra. Agora estão se mostrando. Porque começaram a divulgar essa questão aí. Uma hora vai ter que bater na justiça, não vai ter jeito. Uma hora vai ter que bater na justiça. E nós temos que estar atentos. Agora, é claro, não estamos falando em poligamia, não estamos falando aí em questão de pode ser realmente dado como uma entidade familiar. Acho que vai ser difícil. É possível, mas muito lá na frente. É igual a união afetiva. 20 anos atrás, quem falava que podia se transformar em casamento, a união afetiva? Eu, como professor de Direito Civil, qual que era o meu exemplo antes? De casamento inexistente. Homem com homem, mulher com mulher. Homem com mulher não podia. Casamento inexistente. Não é até a música do Tim Maia? Só não pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Não. Já morreu e agora pode. Agora pode. Pode até mais que isso agora. Tá? Imagina. Por isso que até um psiquiatra falou uma vez para mim, são coisas que acontecem, evolução da sociedade. Evolução. Por isso que chega uma hora que a gente morre. Porque não ia aguentar ver tudo isso. É verdade, se você durasse para sempre, você não ia aguentar muita coisa. Os mais antigos não aguentam ainda a união afetiva. Às vezes mas não quer falar, né? Às vezes mas não quer falar. Então a gente fala que a união afetiva realmente vai demorar para aprovar na legislação. Vai ter que mudar a geração dos políticos. Aí sim, nós, né, na nossa idade, mais ou menos, releva já. Né? Já releva, aceita. Alguns aceitam porque é advogado. Porque tem que advogar a verdade. Mas muitos não aceitam ainda. Agora, os da nossa geração para trás, não aceita de jeito nenhum. Não aceita. Então, realmente é difícil ainda. E política é fogo, não quer agradar a todo mundo. E não dá, metade quer, metade não quer. Agora, os nossos filhos, por exemplo, vai aceitar tranquilamente. Porque os nossos filhos já nasceram nessa situação. Já viram o homem beijando o homem na televisão, inclusive pessoalmente, e mulher beijando mulher, e assim por diante. Né? Eu até falo, poxa, às vezes a pessoa quer esconder do filho para não ver na televisão, mas vai ver na rua. É melhor explicar. É melhor explicar para a criança o que está acontecendo. Né? Porque ela já nasce na situação. Peticionamento eletrônico é um inferno para fazer esse peticionamento eletrônico. É um sistema péssimo também, né? Mas, para a gente fazer um peticionamento eletrônico, meu Deus, é melhor contratar alguém. Porque está difícil. Dá para o seu filho, de 5 anos, meu filho tem. Ele faz rapidinho. Ô pai, você não sabe fazer isso? Já vê. Joguinho eletrônico. Você não ganha dele de jeito nenhum. Não ganha, é um negócio difícil de jogar. Hoje o meu joguinho era Atari. Atari. Come, lembra? Come. Come não. Pac-Man, é melhor. Não, mas eu chamava de come. Tomar cuidado com os exemplos, né? Com as bolinhas.
Era aquele negocinho chato para burro, perto de hoje. Quanta evolução que teve. O menino faz tudo, né? Joga tudo e ganha, você não consegue ganhar. Uma pessoa de 5 anos de idade, uma criança de 5 anos de idade, realmente não é a nossa geração, já nasceu com essa geração eletrônica e já vai nascer com essa situação da poliafetividade também. E vai ser uma questão de necessidade. Ele está me provocando, você está vendo. Os homens estão morrendo com 69, a mulher 79, vai durar, vai ficar mais quem aqui? É a mulher que vai ficar. Então é questão de necessidade. Uma vez, uns alunos lá de Santos, que foi dado um trabalho, eles apresentaram, os colegas estão aqui, sabem disso, foi e falou, está ali, ó, ela, apresentou o trabalho. E ela colocou lá um trabalho da poliafetividade, e colocou ainda um vídeo de uma mulher com 2 homens. Uma mulher com 2 homens, que é difícil. Essa mulher chorava, eu amo os dois, um complementa o outro, não dá para viver sem os dois. Se faltar um, eu vou morrer. Eu fiquei emocionado. Verdade. Porque não era nenhum dos dois. Porque, olha só, é verdade. E os dois falavam assim, não, nós nos amamos também. Se aceita, vai fazer o quê? Né? Amor é lindo, né? Tem que ir, coitado dele. Às vezes, é melhor que um casal tradicional, vivem melhor. Uma vez até perguntei ao Dr. Caetano e o Dr. Malheiro, estava junto numa entrevista no Debate em Foco, que é da ESA. Se você olhar lá, tem lá no site, são 2 horas de entrevista, Debate em Foco, formatos familiares contemporâneos. Eu perguntei dessa poliafetividade, eles disseram o seguinte, os dois, que era do órgão especial naquela época ainda, o Dr. Caetano do órgão especial, o Dr. Malheiro também, os mais antigos, né? Falei, puxa, vamos ter um repúdio aí, né? Ele falou, não, depende de caso a caso. Às vezes é necessário dar direito, sim. Não estou falando que vai formar uma família ainda, hein? Porque aí já está muito longe, hein? Ainda está longe. Ainda está, porque está muito rápido os negócios hoje. Né? Pode ter uma abundância grave. Mas direitos jurídicos tem que ter, ou seja, consequências jurídicas tem que ter, muitas vezes. A dar direito à pensão, a dar direito aí à partilha de bens numa sucessão. O Dr. Caetano é o pioneiro em colocar uma partilha fracionada com várias mulheres. Em união estável paralela, ou chamada putativa, que ele enganou várias mulheres. E aí ele morreu, né? 5 mulheres, morreu. Ia aguentar como, né? Não, mas eu falo, você acha que todo mundo vai querer isso? Não é todo mundo também, né? E não é fácil para ter 5 mulheres, né? 5 mulheres, uma, não é? Já pensou ter que justificar para 5? Né? É verdade. Ó, daqui a pouco já começa a dar o problema. Sábado, 3 horas, tem que ir embora, Polícia está ligando. Não. Imagina esse que tem 5 mulheres. Imagina o tanto de ligação que tem. Que está aqui ainda. Você está mesmo no Congresso? Está mesmo. Ele tira foto, posta no Facebook, faz check-in para mostrar que está. Você acha que eu não sei? Todo mundo faz check-in para mostrar que está. Não, estou aqui sim. Né? Tá lá. Tira foto, né? É verdade, ó, estão dando risada porque foi isso, né? Verdade, tá vendo? Foi verdade. Mas a poliafetividade também vai ter que ter alguma consequência lá na frente. Isso não vai ter como segurar, entendeu? Não vai ter como segurar. Se você vê no Nordeste, são várias pessoas que fazem isso. Várias pessoas. Mas muita gente. Tá? Então, consequência vai ter, a gente tem que estudar um pouquinho sobre esse assunto, e vai precisar analisar, né? Mesmo que muita gente não aceite, igual a doutora Cátia vai falar depois, posteriormente nesse assunto, né? Mas não é que não aceita, é que eu só entendo o posicionamento dela, porque realmente para ser família é difícil, muito difícil. Mas uma consequência jurídica, infelizmente, tem que ter, né? Infelizmente para ela, para mim, infelizmente. Brincadeira, né? Se minha mulher escuta isso, eu vou falar, onde estão as outras? Fogo, tem que tomar cuidado, porque isso aí tudo é gravado, depois vai para o site, fica complicado essa questão, viu? Bom, então, vou terminando por aqui, né? Senão acaba ficando muito extenso e aí vocês acabam, tem que parar, fome, né? Não é fácil. Mas só encerrando, fazendo um encerramento. A socioafetividade está tão em alta que a novela agora está passando também a socioafetividade, não é? Tem uma mulher que deu luz à filha e a filha foi roubada do irmão mesmo, parece, né? É que eu não assisto novela, sabe? E aí, foi jogada no lixo. E um rapaz que tinha perdido a esposa e o filho no parto e estava passando por lá e achou essa criança. Foi Deus. Foram lá, fizeram uma gambiarra no hospital, falou que era dele.
E criou durante 13 anos essa criança. 13 anos essa criança. E depois ele se apaixona pela mãe dela, novela mexicana, né, brasileira. Né? Se apaixona por essa mulher. E depois a menina fica doente, precisa de um transplante, precisa de exame de compatibilidade. E se descobre que ele não é o pai. E ela é a mãe dela. É que eu não assisto novela, tá? Então, que teve lá advogado de direito de família. Eu falei, deixa eu ver isso aí. Mas o advogado falou que tem um advogado de família. Daí falou assim, é melhor fazer uma adoção, você resolve. A mãe é biológica, fazer adoção. Se a mãe é biológica, fazer adoção não, é investigação de maternidade mesmo. Olha aqui que fica falando na novela, as coisas erradas. Aí vai lá para o escritório, a cliente fala, não, eu quero fazer igual na novela. Fala, mas não pode. Não, mas a Globo falou que pode. Falei, vai procurar aquele advogado lá, que falou que pode. Então, então está tão em alta a socioafetividade que está na novela. E vai ter multiparentalidade, que é que o pai, depois o biológico, ficou sabendo quem que é a filha. E ele quer também a paternidade. Pode? Pode. Mas um é socioafetivo, 13 anos, pode dar multiparentalidade. E tem um caso lá dos homossexuais, 2, né? Eu não assisto novela, que eu já ouvi falar, tá? 2. É verdade. 2. E uma mulher que deu luz, né? O filho. Vai dar multiparentalidade. Parece que está se apaixonando eles ali, né? Não assisto novela, me falaram também. Mas é isso. E outra, até de forma internacional. Quem tem filho pequeno assistiu Smurfs 2. Smurfs 2. O padrasto lá, do rapaz que vê os Smurfs, aquele ator que vê os Smurfs, e ele não gostava do padrasto. Não gosta do padrasto. Mas o padrasto fez tudo por ele. E pensava que o padrasto que fez se afastar do pai. Mas não, o pai nunca ligou para ele. E aí, no final, se conclui que realmente o padrasto tinha criado ele. Ele é o pai. Ele realmente é o pai verdadeiro. E eu descobri também no Smurfs 2 que o papai Smurf é pai socioafetivo da Smurfette. Tá vendo? É verdade. A Smurfette é cria do Gargamel. Mas ela foi criada pelo papai Smurf e ficou boazinha. Pai socioafetivo, olha como influencia. Pai socioafetivo. Não, filho é cultura também. Vai no cinema, assiste e aproveita, né? Tem que aproveitar. Mas é verdade, tudo isso. Mas o que eu queria deixar agora é que os advogados, principalmente direito de família, se conscientizassem na hora de advogar nesta área. Tem que ter uma sensibilidade muito grande, não é só ganhar dinheiro. Eu brinco, falo, eu tenho ganhado. Lógico, né? Todo mundo vive disso. Né? E você trabalha bastante, você quer ficar conhecido, você quer fazer uma pós-graduação, assim por diante, para poder ganhar um pouco melhor, para melhor sustentar a sua família. Isso é verdade, claro. As coisas mais básicas vai ficando para os mais novos, é assim mesmo. Né? Deixa para os mais novos. Eu acho que tem que fazer até assistência. Eu fiz bastante assistência judiciária, trabalhei na assistência, fiz bastante, mas agora também não dá, né? Tem hora que senão eu vou precisar da assistência daqui a pouco, né? Não, você começa a ter família, tudo, né? Mas eu acho que tem que ficar mesmo, mas nós tem que começar. Principalmente a OAB 340, 855. Então, aí tem que fazer assistência. Eu acho que precisa ajudar, realmente precisa. Nós precisamos colaborar com isso. E não é só dinheiro, né, que a gente fala. Mas você vai pegando aí um certo conhecimento, é claro que você tem que cobrar um pouquinho mais. Mas a gente tem que ver o outro lado. Principalmente nos litígios, que às vezes quem sofre é a criança. E às vezes o advogado coloca pilha. Às vezes o advogado ele fomenta essa questão de litigar. Então nós temos que ter essa cultura de paz, principalmente na paz judicial, de fazer aí, não um acordo mal feito, que aí fazer um acordo mal feito é melhor julgar. É melhor julgar, quando não tem outro. Mas quando os dois estão no mesmo sentido, você vê a nossa comissão, né? Você vê que os advogados têm quase o mesmo parâmetro. Você vê que todo mundo tem o mesmo sentido. É diferente quando entra uma outra pessoa diferente, você já começa a ver que ela não tem o perfil. Não tem o perfil de advogar em direito de família. Mas você vê que na própria comissão a gente vê que os advogados todos ali, eles têm o mesmo perfil. Perfil de paz. Né? Não de tocar pilha no outro para poder, olha que ela falou de você, não deixava barato. Não deixava para lá, não deixava mesmo. Ou vai fomentar mais a raiva. Aí que ele não quer fazer acordo mesmo. E às vezes um acordo por causa de besteira. Coisinha pequena, que daria para ter resolvido, por isso que resolve em mediação. Mas, às vezes, nem mediação precisaria se os advogados fossem bem sensatos, né? E equilibrados.
no direito de família. Então, ganhar dinheiro todo mundo tem que ganhar, não tem jeito, mas precisa ver principalmente quando envolve o menor, né? E a questão também de destruir a família e acabar, infelizmente, nessa sociedade que nós estamos tendo de violência. Isso tudo é o problema que está acontecendo, dessa degradação da família que nós estamos tendo. Por isso que tem aí o Dia Nacional da Valorização da Família. É importante que pensamos na situação como advogados, principalmente. Né? Eu vejo hoje, até falei, achei até no workshop, falei o seguinte, que o brasileiro, antigamente não, 2 anos, 3 anos para cá, nós víamos que todo mundo era muito feliz. Todo mundo, né? Ele tinha uma receptividade. Os estrangeiros falavam, nossa, como um brasileiro é receptivo, alegre. Né? Hoje você vê que ele até dá risada, mas no fundo você vê que há uma tristeza, um fundinho de tristeza, um fundinho de desigualdade social muito grande que existe hoje. E hoje todo mundo vê isso aí na televisão, na internet, todo mundo vê, e é discrepante essa situação. E você vê alguns outros países, principalmente os americanos, que até não estão muito bem, mas você vê que eles contam uma piada, que às vezes não tem nenhuma graça, mas dão risada para cá, não é? Pode ver. E nós não entendemos muito. Né? Mas você vê que hoje realmente está complicado. É interessante pensar nisso e que a gente comece também a valorizar essa situação, principalmente com os clientes. Nós próprios primeiro, né? Lógico, toda a família, todo mundo tem família, importante dar esse valor para a família, e posteriormente com os clientes, que aí a gente vai tentando melhorar essa questão aí de paz social, paz judicial, e também dessa situação discrepante que existe aí da sociedade em questão financeira, principalmente. Tá? Isso que é importante. Pessoal, olha, vou deixar aqui mais uma vez o agradecimento para todos que estiveram aqui num sábado, né? Um sábado que não estava tão aberto, né, com sol, mas até chuvoso, e deixaram suas famílias, estão aqui para se atualizar e em prol dessa valorização dessa família que é tão importante para todos nós, né, a família que é a base da sociedade. Tá? Pessoal, obrigado mais uma vez, espero que tenha gostado e colaborado, viu? Obrigado.